conteúdo que nós aprendemos hoje na escola, dentro de 4 anos, quando a criança deixar a escola, vai estar completamente desatualizado. A educação, ao se escolarizar, se enfiou dentro da escola. E nós perdemos os critérios exteriores da natureza. Hoje em dia, lemos critérios que estão nos livros. O problema é que, como muitos deles são verdadeiros, para que vou discuti-los? Mas com isso, desvirtuamos o que é o processo educativo, que é o da descoberta, e não da aprendizagem de verdades. Já não vão aceitar as coisas como verdades. Vão apresentá-las e, ao mesmo tempo, vão estar dispostas a duvidar delas e revisá-las juntas, não? É que em todos os níveis, o ser humano sempre aprende o que faz. Tem que se esforçar para aprender o que não faz. Primeiro foi a ação, depois veio a cognição, entende? E às vezes olhamos a motricidade como algo pejorativo. Acontece que a motricidade está muito ligada à parte cognitiva. O jogo é um desafio ao desconhecido, um desafio ao que pode acontecer. Porque quando uma criança brinca ou se dispõe a jogar, parte do princípio que algo foi posto em movimento. Sempre colocamos algo em movimento na educação. Na casa do tio escola, eu digo, a gente vem aprender, isso é óbvio. Não viemos aqui só para brincar. Mas de brincadeira em brincadeira aprende-se muito. Estudamos quando passeamos pela natureza, para procurar as coisas, explorar, encontrar, ter experiências. Quando você trabalha e conecta as crianças à natureza, tudo flui. E ir a essa escola é um prazer, porque todos os dias temos muitas coisas para experimentar, para investigar, para agradecer por estarmos vivos. A tarefa do educador, então, vai consistir, a todo momento, em mostrar mistérios, mostrar situações naturais, mesmo que já estejam descritas pela ciência, não estão claras para o educando. De modo que o educando se surpreende diante de algo e tenta encontrar uma explicação. Está se formando um movimento há décadas chamado Escola Ativa, onde a criança faz, produz, sai da carteira. Mas isso não é novo. Piaget já falava disso nos anos 50. Não se põe em prática, porque dá preguiça. No início do século XX, surgiram diversos movimentos na pedagogia. Pensadores de diferentes partes do mundo desenvolveram experiências educativas concentradas na ação, na liberdade da criança e na construção autônoma da aprendizagem, repensando toda a estrutura da escola tradicional. Porém, no meio do século, todas essas ideias transformadoras começam a cair no esquecimento com medo dos países totalitários. O método é centrado no fato de que é a criança quem aprende inegavelmente. Tem que haver... É imprescindível que haja a presença de objetos físicos, objetos concretos, para que a criança manipule, para que ela experimente. Tudo no ensino fundamental é funcional. Tudo é funcional. Tudo é com material concreto. A criança, à medida que erra, vai se dando conta. Porque o próprio material leva à correção. Na verdade, não é o adulto quem deveria corrigir a criança. É a própria criança quem deve se corrigir. Mas também existe muita correção vinda de outras crianças.
Eu acredito que, do ponto de vista educativo, os erros e equívocos são bem-vindos. Na verdade, a ciência apresenta mais erros e equívocos que acertos. É verdade que avança. Nós sabemos que só pode avançar quando há um acerto. Mas são os erros que permitem os avanços dos cientistas. Ouvir as crianças dizendo: não importa se eu errei, porque eu estou aprendendo. Porque ninguém tem que ganhar aqui. Pelo contrário, estamos todos aqui para melhorar. O inventor da lâmpada elétrica falhou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. Quando um jornalista lhe perguntou o que sentiu ao fracassar 1000 vezes, ele respondeu: eu não fracassei 1000 vezes. O que acontece é que a lâmpada elétrica é uma invenção de 1000 passos. Assim como uma descoberta científica, a educação informal é o resultado de um processo profundamente caótico, onde o homem procura uma ordem causal, lógica, passando do caos à ordem alternadamente. Mas essa aprendizagem nasce da pergunta no caos, não de uma resposta numa ordem. A sociedade, quando nós nascemos, a sociedade nos torna mais ignorantes porque nos dá respostas a essas perguntas. E nos dá respostas pré-fabricadas. Pré-fabricadas na filosofia, na política e até nas religiões. Então, mata as perguntas e a capacidade de aprender. Eu acredito que, de maneira sintética, poderíamos dizer que a escola está orientada para a resposta. Ao passo que os processos educacionais que ocorrem fora do âmbito escolar, mas também dentro dele, estão orientados para a pergunta, para a indagação, nos quais a resposta vem. Mas não é o cerne do processo. O que deve fazer o educador é, então, contribuir para a revelação daquilo, não impor uma resposta. A importância da pergunta aparece desde o começo da filosofia na antiga Grécia, onde a aprendizagem surge do repensar e do voltar a questionar. Mas se essa é a natureza da aprendizagem, por que insistimos em estruturá-la, limitá-la, condicioná-la, ordená-la? Planejamento curricular. É assim que todos os seres vivos aprendem, através da interação com os outros e com o ambiente, não através de um currículo previamente estabelecido por alguém. O período escolar, então, é um tempo ilusório, no sentido de nos fazer inserir numa programação. A ideia de que o educando irá progredir de acordo com a maneira que o programa está planejado. É por isso que a escolarização é linear. Passo 1, passo 2, passo 3. E o 10º passo vai estar depois do 9º. Mas a situação na aprendizagem é diferente. Pode ser que a pessoa avance progressivamente de maneira linear, 1, 2, 3, e pule para o 10º. O currículo é um guia ordenado para construir o conhecimento baseado em experiências prévias. Mas, se a aprendizagem se caracteriza por processos tão diversos e individuais, qual é a necessidade de forçar isso e alcançar objetivos? Geralmente, os objetivos educacionais do mundo são colocados de fora do aluno, da criança. Se espera que ele seja um bom cidadão, se espera que possa participar da sociedade competitiva, etc, etc. Portanto, a criança começa a entender que as ações do ser humano não começam tanto de uma forma interna, de uma conexão com a natureza, de uma percepção, de uma sensibilidade diante da vida, mas sim que são motivadas por alguma coisa exterior. Eu estudo para passar na prova. Não leio para aprender. Eu não me interesso pelos animais porque eu gosto deles. Não. Agora não vamos falar dos animais. Agora é um outro tema. Se eu não desperto o interesse, se não desenvolvo as partes criativas, estou gerando robôs com objetivos e, portanto, no caminho vão ficar uns 60% ou 70% de crianças com potenciais maravilhosos. De novo, repitam. Actínio, AC, 3, metal. Actínio, AC, 3, metal. Actínio, AC, 3, metal. Actínio, AC, 3, metal. Eu ajo porque, se eu fizer assim, eu vou ganhar uma recompensa, vou comprar um carro e por aí vai. E se isso significa que eu tenho que especular, ou que eu tenho que passar por cima de quem quer que seja, que eu tenho que mentir, que eu tenho que pisar em quem está do meu lado, aí dá no mesmo. E a que tipo de relação educacional isso leva?
a uma relação educacional que ponha ênfase no resultado.